Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o controle de ordens de serviço no AM Gestor. O sistema ele possui dois tipos de ordens de serviço, né? Você pode colocar serviços pré-cadastrados, por exemplo, uma hora técnica ou algum serviço específico padrão, né, que possui um valor padrão, ou você pode trabalhar com um serviço, uma espécie de laudo, né, onde você pode dar o laudo e colocar o valor específico daquele serviço, né, sem ser um serviço cadastrado. Ou você pode misturar os dois, né, fazer uma parte que seja em forma de laudo e na mesma ordem de serviço colocar alguns serviços que são fixos. A gente vai passar então em cada cenário desses, nesse vídeo, e vamos começar com o cadastro de serviços fixos. Então para isso a gente vem aqui em cadastros, serviços, e aí para a gente incluir um novo serviço, nós vamos aqui em novo serviço. Vou colocar, por exemplo, aqui, hora técnica. Suponhamos que custe R$80 para a gente essa hora técnica e a gente vai vendê-la por 160. Deixa eu só remover esse filtro aqui. Ok, hora técnica 160. Vamos colocar aqui, por exemplo, um outro tipo de serviço aqui, como manuseio. Tá. Ok, nós temos esses dois serviços padronizados aqui. Agora, como que funciona a parte de ordem de serviço, né? A gente precisa, para a ordem de serviço acontecer, nós precisamos de um cliente, né? Um técnico e um serviço cadastrado. Nós já cadastramos os serviços, agora a gente volta aqui no cadastro de técnicos. E aí nós vamos cadastrar um técnico aqui. Ok. Bom, nós temos o serviço e o técnico, agora vamos à ordem de serviço. O cadastro de ordens de serviço vai ficar aqui no menu Serviços, Ordens de Serviço, Ordem de Serviços. Para a gente fazer o cadastro de uma nova ordem de serviço, nós clicamos aqui em Cadastrar Ordem de Serviço. Ele vai solicitar para a gente o cliente. Você pode especificar também um vendedor desse serviço, além do técnico. O técnico responsável. Que você pode definir uma ordem de pagamento, um plano de pagamento também para essa ordem de serviço. E aí você pode definir um título aqui, por exemplo. Consultoria. Então, tem algumas informações aqui que são opcionais. Você pode definir um sinal, né, por parte do cliente aqui, é opcional também. E aí você informa uma data prevista de conclusão desse serviço aqui. Com isso a gente pode salvar. E aqui é aquele ponto que eu falei, né, que você tem a opção de colocar um serviço avulso aqui, por exemplo, foi feita consultoria tributária, por exemplo. E o valor foi X. Você pode colocar dessa forma. Como também pode colocar aqui os serviços como itens, né? Então, de repente, a gente pode colocar aqui a hora técnica. Colocar, por exemplo, 10 horas técnicas aqui. Ele vai lançar isso como um item. Colocando aquele serviço manuseio também que a gente colocou aqui. E aí a gente tem aqui como uma espécie de pedido, né, dentro da ordem de serviço, misturando os itens que nós especificamos aqui com os itens já previamente cadastrados. Você pode trabalhar com um só ou com a junção dos dois. Ok, vamos salvar aqui a ordem de serviço. A gente consegue enviar essa ordem de serviço por e-mail, a gente consegue imprimir em formato de cupom e também imprimir
em formato de A4. Então ele vai trazer para a gente aqui a descrição, né, do trabalho que vai ser feito. Aqui aquela especificação que nós colocamos aqui como avulso. E aqui os itens do serviço previamente cadastrados. Então ele vai trazer total dos serviços 50, total dos itens 1.900, total geral 2.400. Se a gente tivesse colocado alguma coisa naquele sinal, algum valor naquele sinal, ele iria aparecer aqui e o saldo a pagar seria a diferença de um para outro. Tá? Legal? Então esse é o processo para o cadastramento da ordem de serviço dentro do sistema. Toda a ordem de serviço cadastrada ela é colocada com status de pendente. Então nesse status aqui a gente informa que não há ainda movimentação financeira. Está aguardando esse serviço finalizar. O sistema ele tem algumas opções que ele pode lançar o contas a receber automaticamente ao finalizar essa ordem de serviço. Ou também pode ser feita algumas etapas adicionais aqui dentro do processo. Imagine que você tem um cliente que ele faz o pagamento dos serviços de forma quinzenal, mensal, ou seja, você vai agrupar alguns serviços e vai fazer um pagamento único, né? Vai fechar uma fatura de serviços para esse cliente. Então o que você pode fazer? Você pode acumular essas ordens de serviço, você pode finalizar inclusive elas aqui. E ela vai deixar o status, né, de finalizada aqui. E aí você pode acumular esses serviços em guias. Então é só para a gente exemplificar, né? Você tem a guias, que é composta de ordens de serviço. Então vamos supor que você faça várias ordens de serviço durante o dia. E aí no final do dia você fecha uma guia de serviço totalizando essas ordens de serviço. De igual modo a gente tem a fatura de serviço. Ela vai ser o agrupamento das guias de serviço. E aí, a partir da fatura, você vai fazer o fechamento ali do período, do mês, da quinzena, e aí vai agrupar todas essas guias de serviço dentro de uma fatura, e assim vai ser gerado o contas a receber, né? Você tem essas duas formas de trabalhar, ou trabalhando direto aqui individualmente, né, de cada ordem de serviço, ou fazendo esse agrupamento. Em todos os casos, existem configurações específicas do sistema para isso. A intenção desse vídeo era só mostrar mesmo a parte de cadastro e finalização desses serviços, né? Mais adiante podemos tratar isso em vídeos específicos, né, mostrando como que a gente faz aí o agrupamento dessas ordens de serviço e a finalização delas na parte financeira. Tá legal? Qualquer dúvida, a gente fica aberto aí, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado.